Bom dia, igreja. Quero convidá-los a ficarem em pé. Vamos iniciar esse culto com oração, adoração. Quero te convidar a fechar seus olhos nessa hora, levantar suas mãos e voltar o seu coração para Jesus nesse momento. Se desligar de tudo que ficou lá fora, se desligar dos seus problemas, das suas preocupações e voltar os seus pensamentos para o Senhor. Senhor, queremos te convidar, Jesus, para estar entre nós nessa reunião, para estar entre nós nessa manhã, nesse ajuntamento dos santos. Te convidamos que a tua presença venha estar aqui, Jesus. Sabemos, ó Deus, que o Senhor tem algo muito especial para nós e queremos voltar os nossos corações para o Senhor. Queremos nessa hora, Senhor, te louvar, encher, Senhor, esta casa, Senhor. Eu e a tua igreja que está aqui reunida, nós enchemos dessa casa, Senhor, de gratidão, de adoração ao Senhor. Senhor, nós te adoramos, nós te exaltamos. Senhor, abrimos os nossos lábios para te adorar, para te exaltar, Senhor, nessa manhã. Seja bem-vindo entre nós. Nós te convidamos, Espírito Santo. Seja bem-vindo entre nós. Seja bem-vindo nesta casa. Que o Senhor, ó Deus, venha se manifestar no meio da tua igreja nessa manhã. Que nesta manhã, Senhor, venha haver um rompimento. Senhor, que nesta manhã, Senhor, nós declaramos em nome de Jesus que cadeias caiam por terra. Senhor, que nesta manhã a tua presença seja palpável entre nós. Nós te damos liberdade, Espírito Santo. Te damos liberdade, Espírito Santo. Vem, Espírito Santo. Vem, Espírito Santo, e faça a tua vontade entre nós. Tenha liberdade no meio da tua igreja. Tenha liberdade no meio do teu povo. Nós te adoramos, nós te exaltamos. Damos somente a ti, Senhor, todo louvor, toda adoração. Nós tiramos, ó Deus, esse tempo, Senhor, para te adorar, para te exaltar, para te glorificar, Jesus. Venha, Senhor Jesus. Venha, Senhor Jesus. Venha o teu reino entre nós. Manifesta o teu reino no meio da tua igreja. Nesta manhã, nós te exaltamos, te louvamos, te glorificamos. Ó Espírito Santo, que nesta manhã, Senhor, o Senhor venha falar a cada coração. Que nesta manhã, Senhor, os corações estejam abertos. Declaramos corações abertos. Senhor, declaramos ouvidos, ó Pai, abertos para ouvir a tua voz. Aquilo que o Senhor tem para nós. Senhor, deixamos de lado todo o cansaço nessa hora. Deixamos de lado, Senhor, toda a preocupação. Deixamos de lado em nome de Jesus. E declaramos, venha o teu reino. Faça a tua vontade. Senhor, em nome de Jesus. Eu te convido nessa hora a colocar a sua mão no seu coração e falar, vem Jesus. Vem Jesus. Vem Jesus e faça a tua vontade. Faça a tua vontade na minha vida. Faça a tua vontade entre nós. Faça a tua vontade no meio da tua igreja, Senhor, nessa manhã. Senhor, te damos liberdade. Te damos liberdade nessa manhã, Senhor, em nome de Jesus. Te louvamos, Senhor, e te agradecemos, porque o Senhor é bom. O Senhor é bom. O Senhor é bom. Te damos, ó Deus, o nosso louvor e a nossa adoração. Abrimos os nossos lábios. Abrimos os nossos lábios, Senhor, nessa manhã, para te exaltar e te adorar. Vem Jesus, vem Jesus, vem Jesus e passeia entre nós, e passeia entre nós, passeia no meio da tua igreja nessa manhã. Senhor, declaramos cura sobre o teu povo nessa manhã, que nessa manhã venha haver uma liberação de cura, venha haver libertação, que nessa manhã, Senhor, aqueles que entraram aqui cansados, aqueles que entraram, Senhor, aqui, Senhor, cansados, desanimados, que nessa manhã, Senhor, nós declaramos que venha haver, Senhor, um vinho novo, que venha haver um ânimo novo, uma nova alegria, em nome de
Jesus, nós declaramos em nome de Jesus, nós te adoramos e te exaltamos. Vem Jesus e toma o teu lugar nesta reunião, toma o teu lugar entre nós, em nome de Jesus, em nome de Jesus, aleluia. Oh, tu és santo, Senhor, tu mereces toda a honra, tu mereces toda a glória, tu és digno de louvor, Senhor. Só tu és santo, Senhor, não há outro como tu. Comece a declarar isso para Ele agora. Tu és santo, Senhor, Ele quer ouvir tua voz. Tu és santo, Jesus, não há outro como tu, Senhor. Tu és santo, Senhor. Tu és santo, e tu és santo, santo é o Senhor Deus poderoso e digno de louvor, digno de louvor. E tu és santo, santo é o Senhor Deus poderoso e digno de louvor, digno de louvor. Tu és santo, santo é o Senhor Deus. Tu és digno, digno de louvor, digno de louvor. Tu és santo, santo é o Senhor Deus. Digno de louvor, digno de louvor. Tu és santo, santo. Só declara isso pra Ele. É o Senhor Deus e digno de louvor. E tu és santo, santo é o Senhor. Digno de louvor, digno de louvor, só tu és digno de louvor, e digno de louvor, digno de louvor, e digno de louvor, digno de louvor, e digno de louvor, e digno de louvor. Tu és santo, santo é o Senhor Deus. Digno de louvor. Tu és santo, santo é o Senhor Deus poderoso e digno de louvor, e digno
digno de louvor. Tu és santo e tu és santo. What did you see in me to love me the way you do? So much patience, so much mercy, you made me desirable to you. Before I ever told you yes, you chose me. So much grace that I cannot resist. I heard you say my name, and it thought you made me desirable to you. Draw me to you, Lord, to the chambers of your love. It's the place where I am one with you. Draw me to you, Lord, to the center of your heart. It's the place where I belong. In you. Não sei o que viu em mim para amar-me tanto assim. Paciência, misericórdia, me fizeste desejável para ti. Me escolhestes antes que eu dissesse sim. Tanta graça que eu não pude resistir. Me chamaste pelo nome e me compraste com teu sangue. Me fizeste desejável para ti. Leva-me, Senhor, às tuas câmeras de
te amo e vou gritar pro mundo inteiro ouvir. Te amo, te amo, te amo. Eu te amo e vou gritar pro mundo inteiro ouvir. Te amo, te amo, te amo. Eu te amo e vou gritar pro mundo inteiro ouvir. Te amo, te amo, te amo. Eu te amo e vou gritar pro mundo inteiro ouvir. Te amo, te amo, te amo. Leva-me, Senhor, às tuas câmaras de amor, onde me apaixono mais por ti. Leva-me, Senhor, dentro do teu coração, eu encontro meu lugar em ti. conhecer-te cada dia mais, estar em tua presença e adorar. Revela-nos tua glória, desejamos e muito mais. Queremos tua presença, Jesus. Que está sentado sobre o trono, que vive para sempre, sempre. Seja o poder, seja a glória, seja ao que está sentado. Que está sentado sobre o trono, Que vive para sempre, sempre. Seja a glória, seja a honra e o poder, seja a glória, seja a honra e o poder.
está sentado sobre o trono. Ao que vive para Sempre, sempre, que seja a glória, seja a honra e o poder, seja a glória, seja a honra ao que está e ao que está sentado sobre o trono, ao que vive para sempre, sempre, seja a glória, seja a honra e o poder, seja a glória, seja a honra e seja a glória, seja a honra, e o poder, seja a glória, seja a honra e seja a glória. seja a honra e o poder, seja a glória, seja a honra Ao que está sentado sobre o trono, ao que vive para sempre, sempre, seja a glória, seja a honra e o poder, seja a glória, seja a oh, Yeshua.
Meus irmãos, hoje eu vim compartilhar uma mensagem que me marcou profundamente. Desde que eu comecei a refletir sobre esse assunto, a palavra não parou de jorrar e esse tema foi crescendo muito no meu coração. Mas é interessante que essa mensagem ela foi baseada em um personagem da palavra que não é dos mais famosos. Geralmente ele não é o que inspira as mais poderosas pregações, né? E hoje eu vim falar com você sobre, esse é o tema da mensagem de hoje, o fator Jonatas. Repita comigo assim, o fator Jonatas. Fala para o irmão do seu lado, fala aí, o fator Jonatas. Perfeito, hoje vamos conversar sobre esse personagem que está ali escondido na Bíblia, entre Davi e Saul. Ele não foi nem tão famoso quanto Davi, nem tão santo quanto Davi, nem tão reconhecido quanto Davi, mas ele também não foi tão ruim como seu pai Saul. Ele está ali no meio, e desde já eu quero falar para você que esse lugar do meio é um dos lugares onde nós mais estamos transitando na nossa vida. Nós estamos sempre no meio de duas realidades, muitas vezes uma realidade muito santa, perto dos irmãos da igreja, perto do ambiente da igreja, e também dentro de uma realidade talvez familiar sua, que ainda precisa melhorar, talvez dentro do seu trabalho, talvez os seus amigos, talvez aquele amigo, parente seu que não se converteu, e nós estamos sempre tocando essas duas realidades. Porém, eu acredito que olhando para a vida desse herói escondido, esse herói silencioso chamado Jonatas, a Bíblia não fala tanto sobre ele. Na verdade, o nome de Jonatas não está lá na lista dos honrosos reis de Israel. Deveria estar, porque ele era filho do primeiro rei de Israel. Mas não foi encontrado. Se você ler a lista dos reis de Israel, o nome de Jonatas não estava lá. Mas eu verdadeiramente acredito que Deus me mandou hoje aqui para te mostrar alguns segredos escondidos na palavra, que vão nos mostrar quais são os fatores que nós precisamos desenvolver para romper com heranças malignas familiares. Diga comigo assim, heranças malignas familiares. Exatamente, todos nós precisamos aprender a romper com heranças, legados malignos familiares, para que possamos desenvolver novos níveis na nossa caminhada espiritual, ministerial. Então, eu quero refletir sobre isso hoje com você. Na verdade, a posição de Jonatas na Bíblia, na narrativa bíblica, é um tanto quanto interessante, porque Jonatas era o filho mais velho de Saul. Portanto, por direito de primogenitura, Jonatas teria o direito de ser o próximo rei de Israel, o sucessor. Ele teria direito de ser o segundo grande rei da nação unificada de Israel. O povo pediu tanto um rei. O povo pediu tanto para que eles fossem uma nação como todas as outras nações poderosas. E Deus, enfim, trouxe um famoso, bonitão, chamado Saul. E você sabe um pouco da história de Saul. Vamos falar um pouco sobre essa realidade familiar de Saul hoje. Porém, o filho dele mais velho, Jonatas, teria direito de ser o segundo rei, mas ele nunca foi. Nós sabemos também pela palavra de Deus que Jonatas foi forjado na guerra. Jonatas foi levantado como um verdadeiro guerreiro, como seu pai Saul. Existem algumas passagens bíblicas que narram, por exemplo, lá em 1 Samuel 14, mostra um episódio onde Jonatas, junto a um servo seu, derrotou dezenas de soldados sozinhos. Portanto, ele foi forjado na guerra como seu pai Saul. Vai anotando isso daí na sua mente. Mas, apesar de guerreiro, apesar de um valente de guerra, Jonatas cresceu em uma realidade familiar desequilibrada. Apesar de um homem de grande preparo militar, Jonatas, ele cresceu diante de uma realidade conflituosa. Um pai com sérios problemas de arrogância, prepotência, insensibilidade espiritual. E quando nós olhamos para o legado
familiar que Jonatas deveria receber, nós olhamos apenas para coisas como frieza espiritual, ganância, orgulho. Foi isso que Jonatas receberia naturalmente do seu pai Saul. Mas nós olhamos para a Bíblia e nós vemos um homem de caráter aprovado. Jonatas era bondoso, era leal, era fiel, era comprometido. Tudo que um grande homem deveria ter para governar a nação de Israel, por exemplo. Porém, Jonatas não governou. O nome dele não está no hall da fama dos personagens bíblicos. Se você for ler Hebreus capítulo 11, né, a lista lá dos grandes heróis da fé, quem já leu Hebreus capítulo 11? Né, Deus faz lá um relatório dos caras, né? Fala de todo mundo que Abraão, Isaac, Jacó, Sansão, Davi. Mas você não vai encontrar o nome de Jonatas. Mas eu acredito que alguns dos segredos ou dos fatores que Jonatas guardou fizeram com que ele encontrasse uma perpetuidade da presença de Deus nas suas gerações futuras. E isso eu desejo para você. Eu desejo que os seus filhos, netos e bisnetos sempre encontrem um lugar à mesa do rei. Então vamos entender o que ele tinha. Jonatas, ele não entrou na ascendência genealógica de Jesus. Por pouco, não é verdade? Já pensou se Jesus fosse a raiz de Jonatas? Foi quase. Porque ele era para ser o rei, na verdade. Ele não entrou na ascendência real, espiritual de Jesus. Ele poderia ter tido a glória de Davi. A glória que Davi teve. A Bíblia fala que Davi foi o homem segundo o coração de Deus. E por pouco isso pegou ou não pegou em Jonatas. Ele era o príncipe de Israel, muito mais sábio e muito mais leal do que o seu pai Saul. Mas Jonatas, ele não teve nem a glória de Davi. Faz assim comigo. Põe a mão aqui em cima. Nem a glória de Davi e faz assim comigo. Nem o orgulho de Saul. Ele não estava nem aqui e nem aqui. Ele estava, diga comigo, no meio. Ele estava no meio. E Jonatas é um pouquinho de todos nós, meus queridos. A posição que Jonatas ocupa na palavra de Deus é um pouquinho de todos nós. Jonatas ocupa uma posição que constantemente eu e você temos que ocupar. Nem tão santos, nem tão perfeitos, nem tão famosos, nem tão poderosos, que quando prega, que quando fala, todo mundo é curado, e levanta a voz e pega o microfone, mas também eu não sou tão ruim, eu estou na igreja, eu estou frequentando, eu estou tentando. Será que só eu aqui, talvez mais alguns, se identificam com esse lugar de Jonatas? Sabe por quê? Porque Jonatas, ele foi o segundo. Diga comigo, o segundo. Jonatas foi o segundo. Mas Jonatas, ele não foi o segundo rei de Israel como ele deveria ser, como a história natural se desenrolaria. Jonatas, ele foi o segundo em governo de Israel. Sabe por quê? Porque ele foi servo fiel de Davi, mas ele também foi servo fiel de Saul. Jonatas foi o segundo. E ele era comprometido com o seu pai Saul, mas ele também era comprometido com Davi. Jonatas, ele entendeu um dos maiores segredos da vida, a posição de segundo. Jonatas entendeu uma das coisas mais nobres que nós vamos falar hoje aqui, que é, diante de Deus, quando nós nos apresentamos como segundos, nós encontramos um lugar diante de Deus como primeiros. Vai anotando aí, vai pegando. Então, Jonatas entendeu o poder de ser o segundo. Ele não foi o herdeiro legal que merecia, que poderia exigir o trono, a coroa de seu pai. E ele também não fez questão de diminuir, subestimar, sabotar o ungido de Deus Davi, que não tinha sangue real, porque ele entendeu o segredo de ser o segundo. Como legado familiar, ele não tinha esses valores.
O legado familiar de Jonatas era inveja, frieza espiritual, insensibilidade, falta de quebrantamento, pouco equilíbrio emocional. Esse era o legado familiar de Jonatas. Talvez esse seja o legado familiar de muitos de nós. A sua realidade familiar volta para buscar aí a casa, os seus pais, eles deram o que eles tinham. Talvez faltou um pouco de equilíbrio emocional, talvez faltou um pouco de valores de maior equilíbrio espiritual na sua família. Mas, afinal, qual era o grande segredo escondido aqui? Qual a grande marca escondida na Bíblia que fez de Jonatas alguém tão diferente do seu pai e tão nobre na história de Davi, o maior rei de Israel? Vou repetir. Qual o segredo, qual fator Jonatas tinha que fez ele ser alguém tão diferente do seu pai, mas tão nobre na história de Davi, o maior rei de Israel? Hoje eu pretendo responder com você a seguinte pergunta: qual fator Jonatas carregava que o fez romper suas tendências malignas familiares e se tornar o melhor amigo do rei? E sabe, eu digo uau mesmo, porque eu verdadeiramente acredito que quando Jonatas se tornou o melhor amigo do rei, com R minúsculo, Davi, de alguma forma ele também se tornou um dos melhores amigos do rei, com R maiúsculo. Porque ele entendeu o segredo de ser o segundo. E esse segredo, o rei com R maiúsculo também entendeu. Bom, o primeiro ponto, a primeira verdade que eu quero que você guarde no seu coração: este é um segredo, é um fator que diferencia as pessoas que são levantadas por Deus das pessoas que se cansam na sua trajetória ministerial. Sirva seus pais até o fim. Repita comigo: sirva seus pais até o fim. Diga assim: eu servirei os meus pais até o fim. Sabe, algo que fez com que Jonatas alcançasse tão grande prestígio na história, se tornando o melhor amigo de Davi e alcançando perpetuidade na sua geração, na mesa do rei, foi que Jonatas entendeu um princípio bíblico: o serviço dos nossos pais até o fim. Sabe, eu vou me casar em dezembro, logo aí. Estamos finalmente nos preparando, graças a Deus, conseguimos organizar com bastante antecedência. Carol, minha noiva, ela é de Minas, nos encontramos lá em Ribeirão, oramos, Deus confirmou esse sentimento, estamos nos guardando, estamos buscando, glória a Deus, tudo certo. Porém, o que eu quero te contar é que algumas semanas atrás, umas 3 semanas atrás, eu entreguei oficialmente o convite do meu casamento para os meus pais. E aí nós fizemos uma caixa personalizada, toda bonitona, só para eles, com alguns itens personalizados, carteira de couro, uma série de coisas lá, um mimo. E aí eu escrevi uma carta, uma para o meu pai e uma para minha mãe. Foi difícil escrever essa carta. Eu mandei uma mensagem para a Carol, falei: amor, já chorei aqui umas 27 vezes, tá meio difícil de terminar, porque a gente se lembra, né, de quanta coisa até chegar aqui, né? Quantas renúncias, quanto incentivo que os pais semeiam em nós, né? Eu estou vendo aqui o Danilo, o Caleb, são famílias que investem em nós, e aquela gratidão foi me tomando. Mas uma das coisas que eu escrevi nessa carta, tanto para o meu pai quanto para minha mãe, eu falei a mesma frase para os dois. Eu falei: eu servirei você até o fim. Esse é um compromisso meu, eu não negocio. E você sabe como que Jonatas morreu? Você sabe como Jonatas morreu? Jonatas morreu em batalha com seu pai Saul. Jonatas morreu em batalha com seu pai Saul. Um pai que não se converteu, um pai que não foi tratado emocionalmente, um pai que nunca venceu as suas debilidades emocionais,
Um pai que não escolheu o caminho do quebrantamento. Jonatas tinha tudo para falar: eu cansei desse caminho, eu não quero saber, agora eu sou servo de Davi. Agora eu vou ser o comandante de Davi. Davi, o meu pai é muito arrogante, eu não estou nem aí para ele, você que é o santo, você que é ungido, eu quero servir você. Porém, me chama muita atenção na palavra que Jonatas morreu em batalha com o seu pai. Sirva os seus pais até o fim, meu querido. Esse é um segredo. Sabe, eu não sei onde os seus pais estão hoje, se você tem contato ou não. Eu sei que há um caminho chamado favor de Deus. Há um caminho chamado perpetuidade geracional para as pessoas que servem os seus pais até o fim. Até o último segundo. Sabe, Davi, ele era tão conectado a Jonatas e ele era tão leal a Saul, que quando eles morreram em batalha, Davi escreveu um cântico de lamento. Você sabia disso? Davi escreveu um cântico de lamento quando essa família querida morreu. Imagina a tragédia. Porque Davi tinha um amor profundo por Jonatas e uma lealdade profunda por Saul. E quando eles morreram, Davi escreveu. E sabe o que Davi escreveu? 2 Samuel capítulo 1, versículo 23, Davi escreveu: Saul e Jonatas, muito amados, nem na vida, nem na morte foram separados. Repita comigo: nem na vida, nem na morte foram separados. Uau! Que fator poderoso. Que fator que diferencia as pessoas que encontram favor diante de Deus. São as pessoas que não desistem dos seus pais. São as pessoas que até o último dia. Falando em último dia, quando falo de paternidade, eu falo de uma paternidade biológica, natural, mas também falo de uma paternidade espiritual. Falando em último dia, eu acho que você se lembra de Eliseu e Elias, certo? Eles entram naquela jornada, todo o povo já sabia que Elias seria tomado por uma carruagem de fogo, e aí Elias começa a passar por algumas cidades, e ele fala para Eliseu: Eliseu, fica aqui. Aí Eliseu fala o quê? Não fico, eu vou com você. Aí vai a próxima cidade, aí Elias fala: Eliseu, fica aqui. Se o seu chefe está mandando você ficar, você faz o quê? Fica. Porém, Eliseu tinha um fator chamado servir os seus pais até o fim. Então, ele vai, inclusive, antes de ir viver a sua vida ministerial, o que ele pediu para Elias? Beijar os seus pais. Isso fala de honra. Isso fala de valorização. Mas ele não só valorizou os seus pais naturais, ele também entendeu a paternidade espiritual de Elias. Então, aí chega um momento nessa caminhada em que Elias fala assim: meu querido, o que você quer? Cansei de você. O que você quer? Fala logo que eu te dou qualquer coisa. E aí você sabe o que Eliseu pede. Eu peço porção dobrada do seu espírito. E aí Elias fala: dura coisa me pediste. Porém, se me vires sendo tomado aos céus, então lhe será concedida porção dobrada do meu espírito. Sabe o que isso significa? Que se até o último segundo da vida de Elias, Eliseu não estivesse lá carregando a bolsa dele, fazendo massagem, preparando o prato de comida, se até o último segundo da vida de Elias ele não estivesse lá, ele não teria direito à porção dobrada. Sirva os seus pais até o fim. Sirva os pastores, Márcio, Priscila, até o fim, até o último segundo. Sabe por quê? Existe autoridade sobre os nossos pais. Sabe? E eu falo de uma paternidade espiritual e natural. Muitos de nós desistimos dos nossos pais porque eles são pessoas que não se trataram. Talvez sua mãe, seu pai, eu não sei qual é a história da sua família. Você teve atritos, você teve um testemunho ruim. Eles te feriram. Nunca consertaram com você. Mas sabe, meu querido, deixa eu te lembrar que Jonatas morreu em batalha com o seu pai arrogante. Mas diante do seu pai celestial, ele encontrou favor por causa disso. Jesus também fala sobre isso claramente, Mateus capítulo 15, 3 e 4. Ele, porém, respondendo, disse-lhes: por que transgredis vós também o mandamento de Deus pela vossa tradição? Porque Deus ordenou dizendo: honra a teu pai e a tua mãe, e quem maldisser ao pai ou à mãe, certamente morrerá.
Portanto, Jesus tornou claro que a honra a uma paternidade natural, espiritual, no reino de Deus, tem grande significado. Quantos estão comigo aqui, estão entendendo essa mensagem? Glória a Deus. Bom, segunda verdade que eu quero colocar aí no seu coração, o segundo fator Jonatas, é: rompa as tendências malignas hereditárias. Vamos lá, vamos repetir, diga: rompa as tendências malignas hereditárias. Bom, o que você precisamos fazer uma diferenciação aqui, ok? Então, servir os seus pais até o fim não significa que você vai levar para frente as tendências malignas hereditárias. Ok? Então, servir os seus pais até o fim, com honra, com respeito, com favor, com perdão, não significa que você vai levar para frente as heranças malignas negativas que eles deixaram em você. E posso falar algo? Não há como um cristão viver uma caminhada livre, rápida, se ele não se desvencilhar das suas tendências malignas familiares. Isso é o que trava a maioria de nós, queridos. São comportamentos. Aqui eu não quero muito levar para o lado místico, para o lado, aquele lado um pouco místico da maldição hereditária. Existem demônios que se perpetuam de geração em geração. Mas eu quero falar até de coisas mais simples. São comportamentos que se repetem. São comportamentos que são ensinados de pai para mãe, de pai para filho, de mãe para filha. É o pai que não tem a facilidade de tocar, de dizer para o filho: eu te amo, porque ele nunca recebeu. É a mãe que não consegue, é a mãe que reclama de tudo do marido. O marido chega em casa e ela simplesmente deságua todas as mágoas dela ali o tempo inteiro, sabe? Mas ela também recebeu, ela viu isso a vida inteira. São heranças malignas, familiares, nós precisamos romper. São comportamentos que herdamos dos nossos pais, que eles não precisam ir para frente. Então, sabe? Olha o que a palavra diz ali. Em 1 Samuel, capítulo 23, 16, 17. Jonatas, o filho de Saul, foi encontrar Davi e o animou a permanecer firme em Deus. Ele disse: não tenha medo, disse Jonatas, meu pai jamais o encontrará. Você será o rei de Israel e eu serei o segundo no comando, como meu pai Saul muito bem sabe. Sabe o que Jonatas está fazendo aqui? Rompendo com as tendências malignas hereditárias. Ou seja, ele aprendeu em casa que se alguém está sendo projetado, levantado por Deus perto de mim, eu preciso diminuir essa pessoa. Ele aprendeu em casa que se o irmão da igreja está pregando bem, ele aprendeu em casa que se o irmão da igreja está sendo levantado, ele está tendo um espaço para ministrar, então eu preciso questionar, eu preciso perguntar. Mas qual é a postura dele, Jonatas? Davi, não tenha medo, fique firme. O papai lá, fica tranquilo, eu vou dar uma acalmada nele, viu? Mas aguenta aí, viu? Vai dar certo. Vai dar certo. Eu vou lá em casa, fica tranquilo, eu trago mais notícias para você. Meu pai é meio estressadão mesmo, é o jeito dele, mas aguenta aí, vai dar certo. Aí ele chegava lá em casa e fazia o quê? Falava: pai, calma. Não, mas Davi não é tão ruim assim não. Ele tem... Rompa com as tendências malignas familiares. Muitos de nós, homens, quem é homem de verdade? Faz assim, levanta a mão. Os homens, isso. Sabe, nós homens, muitos de nós, por causa da nossa herança de paternidade limitada, nós não aprendemos o valor das palavras de afirmação dentro de uma casa. Alguns de nós, homens, eu me coloco aqui, estou me preparando para ser um esposo, um pai de família. Muitos de nós, se não tivermos isso dentro da nossa casa, a nossa boca muitas vezes, ela é seca, ela é escassa em dizer o eu te amo, o filho, eu acredito em você, o filho, vai dar tudo certo, o filho, parabéns pela nota que você tirou. E deixa eu te falar, não tem filho
que se sinta seguro sem as santas palavras de afirmação de um pai. Isso só para dar um exemplo de comportamentos familiares que vão se replicando de geração em geração. Sabe, são mulheres que muitas vezes agem como as suas mães agiram, sem perceber que não são comportamentos que servem às suas famílias, que servem aos seus maridos. Portanto, sejam Jonatas, meu querido. Rompa com isso. Rompa com essa herança negativa. Sabe, não é porque o seu pai ou a sua mãe brigavam dentro de casa que você precisa brigar também. Porque você pode ter o fator Jonatas. Você pode ter o fator que rompe com todas essas coisas. Em nome de Jesus. Quem está comigo aqui ainda? Amém. Glória a Deus. Bom, o terceiro fator Jonatas que eu quero trazer a você é: sirva os ungidos de Deus. Vamos lá, repita isso. Sirva os ungidos de Deus. Perfeito. Sirva os ungidos de Deus. Sabe, a decisão que Jonatas tomou de servir o ungido de Deus, Davi, foi o que fez ele encontrar grande favor para a sua própria vida e para as próximas gerações que vieram depois dele. Servir os ungidos de Deus, sabe? Meu querido, nós precisamos aprender que é um princípio bíblico. Quando nós tratamos os profetas, aqueles que têm o óleo, a autoridade, com honra. Jesus falou sobre isso, falou, olha, aquele que recebe um profeta, a qualidade de profeta, né? A Bíblia fala sobre isso, na verdade, em vários momentos. Porém, você não vai ver nenhum dos grandes heróis bíblicos que não tiveram que antes servir os ungidos de Deus. Davi, por exemplo, naquela caverna, quando Saul estava o perseguindo, ele já era ungido, mas ele ainda não era nem perto de ser rei. Mas o povo já começava a ver que aquele jovem tinha algo diferente. Então Davi, naquela caverna, Davi está no fundo da caverna e Saul, com um exército, estava perseguindo a Davi. E Saul entra naquela caverna. E aí Davi, imagina Davi saindo do escuro da caverna. E aí o rei Saul está de costas, doidinho para matar Davi, com um exército. Olha que covardia. E aí Davi olha para aquele manto de Saul. E a Bíblia fala, vou usar outras palavras que vão modernizar, tá? A Bíblia fala que Davi meio que entrou em crise, sabe por quê? Davi falou assim, eu não posso tocar no ungido de Deus. Eu não vou encostar um dedo nesse cara. E aí a Bíblia fala que Davi cortou um pedaço do manto de Saul. Certo? Aí quando Saul, olha só que legal, quando Saul sai da caverna, a palavra fala que Davi grita, e ele fala, Saul! E olha a expressão que Davi usa depois disso, a Bíblia fala, meu pai, Saul meu pai. Olha o profundo respeito, olha o profundo reconhecimento de um homem orgulhoso, soberbo, porém ungido. Olha como Davi tinha algo chamado servir o ungido de Deus. Que princípio que Davi tinha que o fez Deus amar tanto o coração de Davi. Servir os ungidos de Deus não necessariamente significa servir pessoas que não vão errar com você. Na verdade, quanto mais você serve o ungido de Deus, mais você conhece as falhas do ungido de Deus. Porque o ungido de Deus não é o próprio Deus. Portanto, meus queridos, sim, eu sirvo, eu amo servir os meus pastores, eu amo servir os meus pais na minha igreja. E posso falar, eu conheço as falhas, eu conheço que eles não são bons, eu conheço que eles são maravilhosos, eu conheço que eles não são tão bons. Mas posso falar algo? Eu não posso tocar no ungido do Senhor. Eu preciso preservar, guardar os ungidos de Deus. Você lembra dos filhos de Noé? 3. 1 recebeu maldição, falta de favor sobre a sua descendência. 2 receberam favor. Por quê? Porque quando viram Noé bêbado, porque Noé não é o próprio Deus, estava errado, mas quando viram seu pai bêbado, a palavra fala que um deles foi contar para os irmãos, expôs
o pecado do seu pai. Os outros dois pegaram a capa e de costas, com respeito, cobriram a Noé. E aí Noé jogou a real, né? Falou, não, esse aqui vai servir os outros dois para o resto de todas as gerações. Pronto. É simples assim. E Deus falou, é isso mesmo. Servir os ungidos de Deus. Há um segredo nisso. E sabe, olha só, voltando aqui porque eu estava contando de Davi e Saul na caverna. Quando Davi grita, Saul, meu pai, aí ele explica, fala, olha, eu estou com um pedaço do seu manto aqui. Sabe o que significa? Que eu estava com a faca e o queijo na mão, mas eu não quis matar você, meu amigo. E a Bíblia fala que nesse momento, o coração de Saul se converte a Davi. E nesse momento, Saul fala, verdadeiramente, você é o rei de Israel. Será que servir os ungidos de Deus abre portas? Então, meu querido, sirva. Sirva aqueles que têm autoridade. Sirva o pastor Márcio, pastora Priscila. Sirva aqueles que estão sobre você. Sirva os ungidos de Deus. A palavra diz, toda autoridade é instituída por Deus. Ponto final. Sabe? Sirva o seu chefe, sirva aqueles que estão sobre você, porque há um princípio bíblico nisso. E o quarto segredo que eu quero compartilhar com você, o quarto fator Jonatas, talvez seja o maior fator Jonatas, é viva a nobreza de ser o segundo. Diga comigo, o segundo. Uau! Esse talvez seja o grande fator Jonatas. Esse talvez seja a maior característica desse homem que tanto me chama a atenção na Bíblia. Ele encontrou o lugar de segundo. Ele encontrou o lugar de não precisar de uma posição, de um título, para se encontrar satisfeito. Jonatas encontrou o prazer e a alegria de não precisar ser o primeiro. Uau! Viver a nobreza. No reino de Deus, meu querido, aqueles que se apresentam como segundos, encontram lugar diante de Deus como primeiros. Sabe? Paulo fala, Filipenses capítulo 5, ele diz o seguinte: tende em vós o mesmo sentimento que houve em Cristo Jesus, que sendo Deus, não teve por usurpação ser igual a Deus. Antes, esvaziou-se a si mesmo, assumindo forma de servo, e achado na forma de servo, humilhou-se a si mesmo, sendo obediente até a morte, e morte de cruz. Pelo que Deus o exaltou soberanamente, e lhe deu o nome que está acima de todo nome, para que diante dele todo joelho se dobre, toda língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Lindo texto, né? Porém, sabe como ele começa? Tende em vós o mesmo sentimento que houve em Cristo Jesus, que sendo Deus, que sendo o primeiro, não fez questão de ser o primeiro. Que tendo condições de ser o primeiro, não quis ser o primeiro. Sabe? Jesus também falou para os seus discípulos, falou, olha, vocês conhecem aí os gentios, eles têm os maiorais deles, eles têm os governantes deles, porém não será assim entre vocês. Entre vocês, aquele que quer ser o primeiro, seja esse o que vos serve. Porque o Filho do Homem não veio para ser servido, mas para servir e dar a sua vida em favor de muitos. Ou seja, a nobreza de ser o segundo. Meu querido, esse é o fator Jonatas, esse é o fator Davi, esse é o fator Eliseu, esse é o fator Jesus. Ter a nobreza de servir, ter a nobreza de não precisar encontrar uma posição, um título para se realizar. Sabe, esses dias eu estava compartilhando com alguns discípulos meus lá, e essa é uma verdade na minha vida. Não é apenas algo que eu falo com a minha boca, eu falo com o meu compromisso e com o meu coração. Se eu tiver que servir o meu pai, pastor Danilo, na minha igreja, até os meus 75 anos, na mesma posição ministerial que eu estou hoje, eu vou estar plenamente satisfeito.
porque é tão nobre, é tão abençoado, tem tanto favor diante de Deus. Se eu puder carregar a malinha do meu pai até o fim da minha vida, se eu puder facilitar, acrescentar, trazer o que eu tenho, é a nobreza, é o prazer de servir, é o prazer de não buscar apenas um título ou um espaço, mas se contentar com o espaço do serviço. Esse é o fator Jonatas, esse é o fator Jesus. Sabe, Jonatas, se você puder classificar o caráter de Jonatas na Bíblia, ele foi o segundo diante de Saul. Ele foi leal a Saul. Ele foi fiel a Saul. Ele morreu em batalha com Saul. Mas ele também foi o segundo diante de Davi. Ele foi leal a Davi. Ele foi fiel a Davi. Bom, já partindo para as duas últimas verdades dessa mensagem. Eu gostaria de te lembrar, talvez, de dois fatores aqui que certamente vão fazer com que você possa ir muito mais longe. E o quinto fator é: estabeleça pontes entre o profético e a sua família. Estabeleça pontes entre o profético e a sua família. Ou seja, olha só. Então nós temos Jonatas aqui. Em um lado aqui, numa mão, ele está segurando o profético, Davi, o santo de Deus, o ungido, o cara cheio do Espírito Santo. Na outra mão ele está segurando Saul, desequilibrado, doido, completamente incapaz emocionalmente, arrogante, orgulhoso. Então, vamos lá, faz assim com a sua mão, ó. Segura a mão assim, ó, isso. Mantenha essa mão aí. Aí você está segurando a unção, ungido, a igreja, os lugares santos. Mantenha essa mão aí. A outra mão, põe ela aqui. A outra mão, põe ela aqui. Na outro lugar que você está segurando a sua família. Aqueles que ainda não venceram, ainda não romperam. Amém? Portanto, meus amigos, precisamos estabelecer pontes entre o profético e a nossa família. Eu imagino Jonatas chegando para Saul, e Saul dentro de casa, aquela raiva, aquele cara ranzinza, chato, eu não aguento mais esse Davizinho, esse folgadinho que está se levantando aí, quem que é ele? Vou acabar com a vida desse moleque. Aí Jonatas lá, não, calma pai, vai dar certo. Davi, ele até toca um violão. Davi, vamos lá para casa, toca um pagode pro papai lá, vamos ele dar uma acalmada lá. Aí vai lá Davi com a sua harpa maravilhosa, aquela unção, o Espírito Santo, a unção descia sobre Davi. E aí o Saul, o encapetadão, né, de repente, nossa, que coisa boa que está acontecendo aqui, né? Parece uma terapia assim. O que é isso, Jonatas? Não é terapia não, Saul. É a unção de Davi. Porém, no meio dessa unção, existia um rapaz chamado Jonatas, que estava com a mão na unção, no ungido, na igreja, nos santos, e a outra mão na sua família. Estabeleça pontes entre o profético e a sua família. Meu querido, quais pontos você vai estabelecer a partir de hoje que você ainda não estabeleceu? Será que é o tal do grupo de WhatsApp? Manda lá a transmissão. Vai falar que não é uma ponte isso? Manda a transmissão, manda um versículo quando Deus falar com você, porque se não tiver ponte, não vai ter como eles atravessarem. Precisa ter um Jonatas para se colocar como um transporte entre os ambientes. Aqui está lindo, meu irmão, aqui é uma bênção. Louvor do Caleb, estava elogiando ali. Meu Deus, eu estava ali adorando a Deus e tal, mas peraí, quem está segurando a outra ponta? Estabeleça pontes. Davi, pega a harpa lá, porque o papai está nervoso, vai dar certo dessa vez. Ele talvez até fique com menos raiva de você. Vem. Isso, toca aí, quietinho. Tudo certo. Aí de repente Saul começa a ficar nervoso. Davi, está nervoso de novo. Vai. Mas, pontes. O tempo inteiro. Pontes. A Bíblia fala que, olha só, 1 Samuel 20, 12 e 13. E Jonatas disse a Davi: pelo Senhor, o Deus de Israel, prometo que sondarei meu pai a esta hora, depois de amanhã, saberei se as suas intenções são boas ou não para com você, e mandarei avisá-lo. E se meu pai quiser fazer algum mal a você,
que o Senhor me castigue com todo o rigor, se eu não o informar disso e não deixá-lo ir em segurança. O Senhor esteja com você, assim como esteve com meu pai. Ou seja, Jonatas fica lá, Davi, fica tranquilo, vai dar certo, eu vou falar com meu pai. Davi vai lá e fala com o pai dele. Aí vai lá e fala para Davi. Ele é uma ponte constante. Seja uma ponte constante para sua família, meu querido. Se ainda não está maravilhoso lá o seu relacionamento familiar, se ainda rola algum tipo de desavença, algum tipo de imaturidade, seja emocional, seja no falar, sabe? Estabeleça mais pontes, pelo menos. Se conecte com pessoas santas, se conecte com pessoas ungidas, que têm de Deus, que podem ir lá orar com vocês. Sabe? Aquela prima sua, aquela sobrinha, aquele tio seu, manda mensagem, manda um versículo, manda um áudio orando. Esses dias eu senti no meu coração de mandar um áudio orando por um discípulo. Eu falei, cara, eu vou te mandar um áudio orando aqui. Um cara que está chegando na igreja. Eu mandei, Senhor, em nome de Jesus, tal, tira qualquer dor da vida desse irmão. Esse cara me procura na célula, na semana seguinte, e fala, cara, sabe aquele áudio que você me mandou? Eu já ouvi 15 vezes. Mudou completamente a minha vida. Ou seja, estabeleça pontes entre a sua família e o profético. E o último ponto, já partindo para o final. E os irmãos do louvor, se quiserem ir subindo aqui. Último ponto é: perpetue na sua descendência a aliança com o rei. Perpetue na sua descendência a aliança com o rei. Sabe? O mais legal dessa mensagem é que o mais chocante de tudo não aconteceu até aqui, não é verdade? Talvez eu precise dar sua atenção aqui, porque talvez o momento mais chave dessa mensagem seja esse perpetue na sua descendência uma aliança com o rei. Até aqui nós falamos sobre Jonatas, não é verdade? Mas o mais interessante, quem conhece a Bíblia sabe, é o que veio depois de Jonatas. Diga comigo, depois de Jonatas. Fala comigo assim, ó, depois de mim. O que vai acontecer depois de você? Sabe por quê? Lá na frente, Jonatas e Saul já tinham morrido. Aquela família já teria tido um fim trágico, porque o rei não foi nem capaz de colocar o filho no trono. O primeiro rei de Israel deveria ter, no mínimo, ter alcançado algum prestígio, no mínimo colocar o filho no trono. Não conseguiu. Então aquela família morreu feia, morreu descredibilizada. Jonatas morreu jovem, você sabia? Morreu jovem, Jonatas, com seu pai. Seu pai saiu destituído do trono e estava aparentemente tudo acabado nessa família. Porém, lá na frente, vem a santa pergunta do rei Davi. Peraí, há alguém na família de Saul? Vem a santa pergunta de Davi. Há alguém na família de Saul? E aí Davi fala, não é possível. E aí, um servo antigo de Saul responde, Davi, tem sim. Tem um rapaz lá chamado Mefibosete. Está lá em Lodebar. Lodebar significa lugar de descaso, lugar de seca. Mas ele é um coxo aleijado lá, ele está lá sofrendo. Aí Davi fala, não, peraí, tem alguém na família de Saul e eu não estava sabendo? Você está doido? Manda chamar esse menino, porque o lugar dele é aqui na mesa comigo. Sabe qual que é o mais incrível, querido? Quando nós encontramos o lugar de Jonatas, o lugar de servos, o lugar de fidelidade a uma paternidade espiritual e natural, nós encontraremos perpetuidade nas próximas gerações do favor de Deus. E sabe, aí, nossa, a primeira vez que eu ministrei essa palavra, eu chorei porque eu não tinha percebido a revelação disso. E quando eu fui falar, sabe quando entra assim, uma revelação do texto bíblico?
porque eu não tinha notado isso. Mas olha que interessante. Aí vem, eles trazem Mefibosete lá, aleijado, coxo, filho de Jonatas, órfão, estava escondido, a família dele morreu descredibilizada, morreu em guerra, o pai dele nem serviu para ser nada, e aí vem ele trazido, e a Bíblia fala que Mefibosete chega e se prostra diante de Davi, e aí Davi fala assim: Mefibosete? E aí ele responde: sim, sou eu, seu servo. E aí sabe o que Davi fala para Mefibosete? Você lembra o que Jonatas falava para Davi? Não tenha medo. Você sabe o que Davi diz para Mefibosete? Não tenha medo, meu filho, o seu lugar é real, o seu lugar é comigo, na casa real do Senhor. Você tem sangue de rei. E esse capítulo da Bíblia, 2 Samuel capítulo 9, termina dizendo que até o fim da sua vida, Mefibosete permaneceu em Jerusalém e comeu a casa de Davi todos os dias. Uau! Não tenha medo, disse. Mas o não tenha medo não veio de Davi, veio de Jonatas. Sabe por quê? Eu acredito que existem alguns aqui nessa manhã que vão começar coisas novas nas suas famílias, que vão estabelecer novas linhagens espirituais. Eu acredito que tem alguns pais, mães, filhos aqui que vão colocar, olha, daqui para frente é o favor de Deus, daqui para frente é a santidade, daqui para frente é o carinho, é a graça, é o abraço, é o eu te amo, olha, daqui para frente é o perdão. Aquele não tenha medo de Jonatas para Davi, ele permaneceu para Mefibosete, ele permaneceu para sempre. Porque precisamos perpetuar nas nossas gerações uma aliança com o Senhor. Quantos aqui querem perpetuar na sua descendência uma aliança? Eu quero dizer para você que os seus filhos, os seus netos naturais e espirituais sempre encontrarão um lugar à mesa do Rei, com R maiúsculo, o Rei Jesus. Se você crê nisso, aplauda bem forte o nome de Jesus. Fique de pé no seu lugar. Aleluia. Quantos aqui foram de alguma maneira ministrados por essa mensagem? Aleluia. Eu creio que há muitos Jonatas aqui nessa manhã. Eu creio que há muitas pessoas que querem romper com comportamentos malignos familiares. Eu creio que há muitos irmãos aqui, você pode ter um mês de crente, um dia de crente, 37 anos de crente. Eu não sei, eu sei é que todo dia é um dia para nós assumirmos a posição de Jonatas. Um lugar de começar novas linhagens espirituais, novos comportamentos. O comportamento do perdão, o comportamento do favor, o comportamento da mansidão, o comportamento das palavras de sabedoria que talvez nunca recebemos dos nossos antepassados. Mas você é Jonatas, meu querido. Você tinha tudo para ser mais um Saulzinho, mais um filhinho do rei folgadinho. Mas não, eu tenho um fator diferente. Eu tenho um fator que é o fator Jesus, é o fator que me transforma, é o fator que faz coisas novas. A palavra diz: aquele que está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas já passaram, eis que tudo se fez novo. Apóstolo Paulo fala: esquecendo-me das coisas para trás ficam, e olhando para as que estão diante de mim, eu avanço para o alvo, pelo prêmio da soberana vocação está em Cristo Jesus. O escritor aos Hebreus fala: com os olhos fixos em Jesus, o autor e consumador da fé. Que os seus olhos estejam em Jesus. Sabe, meu querido, enquanto nós vamos adorar o Senhor juntos aqui, nesse ambiente de adoração, desde o começo, da presença de Deus, eu quero convidar você que quer vir fazer uma aliança com Jesus, a vir aqui à frente.
Amém. O Espírito Santo está aqui. Se você quer vir fazer uma aliança com Jesus, se você quer vir colocar a sua família diante de Deus, se você quer vir de alguma maneira se consagrar, estabelecer algo novo, eu quero que você dê esse passo de fé. Você venha aqui à frente, venha ao altar, você venha de alguma maneira manifestar: Deus, eu quero romper, eu quero coisas novas, eu quero coisas diferentes. Então, enquanto eu oro, enquanto nós vamos começar, enquanto eu vou orar por você, saia do seu lugar, seja corajoso, venha romper, venha fazer uma aliança. Amém, Pai, em nome de Jesus. Senhor, eis aqui, Pai, filhos, filhas, famílias, pais, mães, mulheres, homens, filhos. Pai, quantas pessoas que de fato estão, Deus, entregando aqui, Deus, heranças, Deus, comportamentos, tantas coisas, Pai, em nome de Jesus. Senhor, eu oro que haja nessa igreja, Pai, Senhor, novos começos nessa manhã. Deus, eu oro por novos começos, em nome de Jesus. Isso, meu querido, venha fazer uma aliança com Jesus. Se algo falou com você nessa manhã, não deixe isso ficar apenas no subjetivo, não deixe isso ficar nas ideias. Se coloque como Jonatas. Isso, venha orando, venha buscando, venha se consagrando, venha apresentando talvez a sua história, o seu passado, a sua família, tantas coisas mal resolvidas talvez, tantas coisas que você não conseguiu até aqui talvez se livrar, mas hoje o Senhor Jesus está aqui. Há um lugar à mesa do Rei para você. Você foi encontrado, sabe por quê? Porque você tem o fator Jesus. Você é lavado pelo sangue de Cristo. Então todo favor, toda vitória da cruz está sobre você. Todo comportamento familiar negativo eu repreendo nessa manhã. Todo comportamento familiar limitante eu repreendo nessa manhã. Na verdade, vamos fazer uma oração juntos. Eu quero que toda a igreja repita essa oração comigo. Diga assim: Senhor Jesus, nessa manhã eu declaro que estou diante do Senhor para consagrar a minha história, mas principalmente o meu futuro, as próximas gerações. Eu renuncio todo comportamento familiar, de casamento, pais e filhos, negativos, malignos, falta de carinho, falta de amor, falta de abraço, falta de afirmação, brigas, intrigas, imoralidade. Eu declaro, eu serei, e os meus filhos serão, e netos, e bisnetos, santos do Senhor. A minha família é santa do Senhor. Faz algo novo na minha vida e na minha história, que eu sempre encontre, e a minha descendência, um lugar de favor à mesa do Senhor. Amém. Amém.